Paz, irmãos, prazer, aqui é o irmão Mike. Estou fazendo mais um vídeo aqui para o canal Seita dos Nazarenos no YouTube. Queria fazer um pequeno estudo com os irmãos sobre o tema que eu vou expor agora. O tema é esse: após a ressurreição, no julgamento final, o ímpio, ao ser lançado no lago de fogo, ele passará por um processo de punição, depois será aniquilado, ou ele sofrerá uma punição eternamente? Bem, de fato, hoje se encontra no meio evangélico várias posições. A posição é que, de alguns que creem que o ímpio realmente, de fato, ele passará por uma punição eterna. E porém, alguns outros grupos, de alguns outros irmãos, creem que o ímpio passará sim por um processo de punição, porém ele será aniquilado. Eu fazia parte desse segundo grupo, que crê que realmente o ímpio passará por uma punição e depois será aniquilado. Porém, através de alguns estudos que eu tive e também através de alguns irmãos conversando, hoje eu mudei totalmente a minha compreensão sobre essa doutrina. Hoje eu não creio que realmente o ímpio ele vai passar por um processo de punição e depois será aniquilado, porque eu não encontrei nas escrituras que realmente o ímpio ele vai passar por uma punição e depois será aniquilado. Não encontrei essa base. Porém, eu vi mais base nas escrituras que realmente o ímpio ele passará realmente por um processo de punição eternamente. E de acordo com Mateus, capítulo 25, no versículo 31 a 46, diz que os justos irão para a vida eterna. Porém, os injustos irão para uma punição eterna, demonstrando de que os ímpios realmente vão para um castigo eterno. Porém, tem uma passagem nas Escrituras que esses irmãos que creem que o ímpio vai sim, de fato, passar por uma punição e depois será aniquilado. É a passagem de Judas. Judas não tem capítulo, ele só tem versículo. Primeiramente eu vou usar o versículo 1 como capítulo. E diz o seguinte lá no capítulo 1 de Judas, no versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para o exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Note que quando eu acreditava nessa doutrina que o ímpio iria passar por um processo de punição, depois iria aniquilado, eu fazia assim de pergunta para alguns irmãos que acreditavam de fato que o ímpio iria sim passar por um processo de punição eterna. Eu fazia a pergunta, e a pergunta era essa: Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? E de fato tinha alguns irmãos que não sabiam nem responder, Porém, essa passagem ao estudar ela, eu vejo ela de outra forma. Como? Sodoma e Gomorra não estão queimando de fato até hoje. Mas por quê? Primeiramente, a gente tem que olhar as escrituras em dois olhares. Tem o olhar terreno e tem o olhar espiritual, De fato, aqui, em Judas capítulo 1, versículo 7, diz que Sodoma não estão queimando até hoje, Aqui elas sofreram um exemplo do fogo eterno. Aqui sim, de fato, o fogo é eterno. Porém, Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje. Se a gente vê essa passagem do lado, no olhar terreno, de fato ela não está queimando, porque Sodoma e Gomorra eram cidades terrenas. E o que é terreno, de fato, é destruído. A gente vê hoje ao nosso redor animais não vivem para sempre, eles morrem, acabam desde de existir. Tanto bem como as árvores, tudo que tem vida terrena morre, acaba, Mas se a gente olhar no olhar espiritual dessa forma, a gente vê que ao nosso olhar espiritual, as coisas espirituais não acabam, Elas não são destruídas. E aqui, Sodoma e Gomorra, quando diz que elas foram postas de fato pelo fogo eterno, sim, o fogo é eterno de fato, porque o fogo ali era divino, era o próprio Yahweh, o
próprio Yahweh. Por que eu digo que é o próprio Yahweh? Que ali era o fogo consumidor que destruiu Sodoma e Gomorra. Porque o escritor, né, em Hebreus, capítulo 12, no versículo 29, fala assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Olha só, a escritura diz que Deus, ele é um fogo consumidor. Ou seja, se Deus é eterno, nos leva a entender que o fogo também é eterno. Se Deus é eterno, o fogo também é eterno. E o escritor de Hebreus diz que Deus é um fogo consumidor. Ou seja, Deus é eterno, fazendo de que o fogo também seja eterno também. E este fogo eterno aqui que destruiu Sodoma e Gomorra, de fato, ali era o próprio Yahweh, né? Veio como juiz, né? Subjugou Sodoma e Gomorra. Então, de fato, eu não estou queimando até hoje. Como eu falei, se a gente olhar no olhar terreno, tudo ao nosso redor acaba, né? Tudo ao nosso redor, o nosso mundo, que é terreno, tudo acaba. Porém, tudo que é espiritual não acaba. Tudo espiritual é imortal. A gente vê os anjos, os demônios, são seres espirituais e são imortais. Não morrem, né? Não sentem fome e eles vivem eternamente. Então, aqui a questão é: Sodoma e Gomorra não estão de fato queimando, porque elas se encontram no âmbito terreno. E a gente sabe que realmente o ímpio vai sim de fato passar pelo processo de punição eternamente. Por que eu digo isso? Por que eu afirmo? Porque o apóstolo Paulo, ao escrever, deixa eu ver aqui, na sua epístola, 1 Coríntios 15, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz o seguinte, no versículo 44: semeia-se o corpo natural, o corpo terreno, né, este corpo, ressuscita o corpo espiritual. Olha só, irmãos, aqui diz o apóstolo Paulo que o que semeia o corpo natural, este nosso corpo, né, o nosso corpo é carnal, ele não é imortal, o nosso corpo, ele passa por um processo de não existência após a morte, né? O nosso corpo deixa de existir. Porém, o apóstolo Paulo diz que quando a gente semeia o corpo natural, a gente vai ressuscitar em corpo espiritual. Ou seja, o ímpio também vai ressuscitar em corpo espiritual. E de fato vai levar ele a um castigo eterno. Ou seja, o que é espiritual nunca morre, é eterno. Então, nos leva a entender de que o ímpio vai estar, né, um corpo espiritual e irá passar por um processo de punição eterna. E como eu falei para os irmãos, a gente não podemos só ver aqui essa passagem no olhar terreno. A gente também tem que ler e olhar no olhar espiritual. Ou seja, Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje porque elas se encontram no âmbito terreno. Como eu falei, no âmbito terreno, que vive tudo ao redor, né, tudo acaba. Ou seja, casas, pessoas, animais, tudo que é terreno deixa de existir. Porém, na ressurreição, nada disso vai acabar. Ou seja, os justos irão sim de fato ressuscitar com corpos glorificados, corpos espirituais, e eles vão de fato para uma vida eterna, vão viver eternamente. Nos leva também a entender que o ímpio também irá ressuscitar no corpo espiritual, porém para sofrer a punição eterna. Então, quando eu vejo essa passagem aqui, que Sodoma e Gomorra, né, sofreu uma punição pelo fogo eterno, eu vejo da seguinte forma, que o próprio Eterno, né, ali destruiu ela. Porém, ela não queima até hoje, porque, como eu falei, ela se encontra no âmbito terreno, né? É como eu acabei de falar para os irmãos, tudo que é terreno acaba, porém o que é espiritual é eterno.
Tomara que os irmãos gostem do que eu fiz. E quero agradecer desde já, né, pela sua oportunidade. E fique na paz do Senhor. Amém?